Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos à semana. E os principais números fornecidos para a gente são o valor do payout e o valor da entrada que vamos fazer. Dessa forma, fazendo uma análise bem simples disso, conseguimos perceber que o mercado é negativo para os traders e positivo sempre para a corretora. Vamos explicar aqui agora com um exemplo para vocês. Se você der uma entrada de R$100 com um payout de 87%, você ganhou R$87. E se logo após der uma entrada de R$100 e perder, você perdeu R$100. Ou seja, está 1 a 1, 1x1. E mesmo assim está negativo em R$13. Esse é o primeiro dado que temos para utilizar para perceber que precisamos de um gerenciamento matemático que vai fazer com que o mercado não fique positivo para a corretora e sim fique positivo para nós. Outro passo que temos que separar é o operacional do gerenciamento. Como assim, Genil, o operacional do gerenciamento? Vamos testar um gerenciamento para um operacional péssimo, ou seja, caro coroa, 50-50. Pois se o gerenciamento funcionar para esse operacional, quando nós utilizarmos o nosso operacional com estratégias gringas, a nossa chance de ganhar vai ser exorbitantemente maior. A parte boa é que esse gerenciamento que eu vou passar para vocês, mesmo com o operacional caro coroa ou de olhos vendados, a chance de você bater a sua meta é bem maior do que você ser estopado. Por isso, vamos falar com convicção que conseguimos concluir a missão de deixar o mercado positivo para os traders e não tão favorável para a corretora, apenas usando a simples matemática. Então, pessoal, vamos começar falando para vocês sobre a proporção de stop. Acho que alguns aqui já ouviram falar de gerenciamento 2 para 1 e gerenciamento 1 para 1 e outros por aí que existem. O que ninguém para pensar, pessoal, é sobre os parâmetros de cada um e como cada um vai influenciar na hora da prática. O gerenciamento 2 para 1 seria basicamente você colocar um stop do dobro do seu gain. Já no gerenciamento 1 para 1 seria o mesmo valor de stop, é o mesmo valor do gain. Um exemplo do 2 para 1 seria você colocar R$30 e ter uma meta de stop vitória, um stop gain de R$15. E no caso do 1 para 1 seria um stop de 30 e um stop gain também de 30. Muitas pessoas acham que o gerenciamento 1 para 1 é o melhor, pois um dia de stop paga um dia de gain. A verdade é que está errado usar apenas 1 na proporção de stop. Se vamos usar 2 para 1 ou 1 para 1, vai depender da situação. E na maioria das vezes, usamos os dois. Sendo assim, pessoal, venho apresentar a vocês o gerenciamento matemático chamado gerenciamento Square, desenvolvido por matemáticos e, inclusive, desenvolvido pelo meu amigo Thales Trader, o único gerenciamento matemático já criado exclusivamente para o mercado de opções binárias. Certo? Gerenciamento esse usado por algumas pessoas do mundo todo, inclusive eu passei para os meus amigos gringos também utilizarem esse gerenciamento e eles aprovaram o nosso gerenciamento. Então vamos lá, pessoal. Esse gerenciamento está inicialmente baseado em 3 entradas iniciais, beleza? E agora na tela eu vou desenhar esses 3 quadrados que simbolizam essas entradas. No lado esquerdo da tela temos 8 retângulos e esses 8 retângulos simbolizam todas as situações que podem acontecer com essas 3 entradas, levando em conta uma operacional com olhos vendados, ou seja, a gente depende da sorte. Ah, genial, você está falando que na hora de operar vamos depender da sorte? Lógico que não, mano, lógico que não. Só você entendeu isso. Recomendo você assistir as 2 primeiras aulas. Aqui eu estou simbolizando para você o pior cenário. Pois se esse gerenciamento funciona no pior cenário, com as nossas estratégias de alavancagem, como eu já disse, fica muito mais fácil você ganhar. Vamos simplificar para você. Em cada retângulo desses, vou colocar as possibilidades que existem, beleza? Então, pessoal, as possibilidades são: no retângulo 1, podemos ter, por exemplo, vitória, vitória, vitória. Vou simbolizar a vitória pela letra W, que é justamente o win, claro. E a derrota pela letra L, que vem de loss, claro, ninguém é. Vamos lá. Vitória, vitória, derrota. Derrota, vitória, vitória. Vitória, derrota, vitória. Derrota, derrota, vitória. Vitória, derrota, derrota. E por fim, derrota, vitória, derrota, que na verdade não é por fim é agora, por último, derrota, 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 que também existe a possibilidade da gente perder, claro. Esses quadrados têm um nome na matemática baseada em estatística de espaço amostral. E aqui está simbolizado todas as possibilidades em 3 entradas, certo? Como eu disse, como está simbolizado todas as possibilidades, a chance de acontecer pelo menos uma dessas 8 situações é 100%, beleza? Logo, como estamos em um cenário de cara ou coroa, as chances de vitória
é a mesma das chances de derrota. Se dividirmos esse 100% pelo número de possibilidades, que é 8, obtemos que a chance de acontecer cada retângulo desses é de 12,5%. Certo, pessoal? Logo, a chance, por exemplo, de você ter 3 derrotas seguidas é de 12,5%. Mesmo se estiver operando de olhos fechados, sem nenhum tipo de análise. Certo? Ficou claro? Agora vem uma situação que muitos de vocês jogam pedra, pois não entendem como funciona e, assim, de certa forma, deve ter sido colocado na sua cabeça de alguma forma errada. Mas assim, eu vou simplificar para vocês como exemplo. Se você está andando na rua, chega algum bandido e te dá um tiro no peito, existe uma coisa, a única coisa que pode te impedir de ser ferido, não é certo? Claro, né? Você pode ser salvo se estiver usando um colete à prova de balas. E esse colete à prova de balas também existe no mercado. Não interessa qual ferramenta de gerenciamento matemático você estiver usando, o colete à prova de balas é o seu stop loss. Ele é que vai te salvar de ser ferido. E se você chegar a tomar um tiro no mercado, você vai cair no chão pelo impacto, mas sem ser ferido gravemente, certo? Você vai se levantar e sair correndo. Então, entenda que o colete à prova de balas, ou seja, o seu stop loss, sempre tem que estar com você. Sempre tem que ser respeitado, beleza? Sendo assim, você utilizando o nosso colete à prova de balas, que é muita matemática, deixa na sua cabeça que a chance de obter 3 lotes seguidos, mesmo de olhos fechados, é de 12,5%, igual já vimos, certo? Logo, a chance de ter pelo menos uma vitória é de 87,5%. Então agora você pode usar a ferramenta que quiser, como por exemplo, Soros ou até mesmo Martingale. Isso mesmo, Martingale, que colocaram na sua cabeça que foi o Satanás que criou. Quem falou isso com você não sabe o que é Martingale na matemática e muito menos como usar. Olha aqui agora que vou te ensinar como vamos usar essas duas ferramentas sem nenhum risco. Agora vamos para os quadrinhos das entradas, aquelas 3 entradas que vamos fazer. Então, pessoal, para calcular o stop loss, ou seja, o que você vai poder perder no dia, basta você fazer o valor na sua banca vezes 4 e o resultado você divide por 100. Pronto, esse é o seu stop loss. Vamos simular aqui. O exemplo de banca de R$1.000, apenas um exemplo, você pode fazer com o valor que quiser. Então, 1.000 vezes 4 dá 4.000 e 4.000 dividido por 100 dá R$40. Então, definimos o seu stop diário de R$40. Lembrando que, quando iniciamos a aula que falamos para você utilizar uma proporção de stop de 2:1 e também o 1:1, né? Mas sempre vamos começar com o 2:1 e depois ir para o 1:1. Então, seu stop loss é de R$40 e o stop gain agora será inicialmente de 20. Entendido, pessoal? Agora iremos calcular a nossa primeira entrada, que iremos colocar desse primeiro quadrinho. O cálculo da primeira entrada é simples. O seu stop loss, que é de R$40, dividido por 5. Isso nos dá um valor de R$8. Beleza? Acho que deve estar bem claro. Caso você perca essa entrada, fará a segunda entrada, que nesse quadrinho de baixo, e o cálculo para a segunda entrada é o valor da primeira entrada dividido por 0, o valor do payout, certo? Vou te dar um exemplo, se o payout estiver de 87%. Vamos fazer 0,87, entendeu? Então vamos lá. R$8, que foi a primeira entrada dividido por 0,87, nos dá 9,20. Beleza? Agora eu vou te falar uma coisa. Isso que a gente está fazendo é martingale. Mas não como os babacas te ensinaram, que é entrar com R$8, depois com R$16 e logo após com 32. Nada disso. Você entrou com 8, agora vai entrar com 9,20 centavos. Pois se você ganhar os 9,20, você recupera totalmente o seu capital e pode reiniciar o seu dia como se nada tivesse acontecido. Ficou claro, pessoal? Beleza? Então, se você ganha a operação de 9,20, você volta para o início e faz a entrada de 8 novamente. Se não ganhar, a sua próxima entrada vai ser a seguinte. Você vai somar o valor da primeira entrada com o valor da segunda e o resultado você vai dividir por 0, o payout do momento. Nesse caso, seria 8 mais 9,20 igual a 17,20 e 17,20 dividido por 0,87, que dá R$19,77. Então, nossa entrada será de R$19,77. E mais uma vez, se você ganhar, você recupera todos os valores perdidos e reinicia seu dia
com a entrada de R$8, como se nada tivesse acontecido. Ah, genial, mas aí se eu perder a terceira entrada? Se você perdeu a terceira entrada, as 3 entradas seguidas, você perdeu o total de 8 mais 9,20 mais 19,77, que dá o valor de 36,97, certo? E lembre que o seu stop loss era R$40 no início. Então você usou o martingale matematicamente e no fim das contas, seu colete à prova de balas funcionou direitinho. Você perdeu apenas o que podia perder no dia e amanhã será outro dia, beleza? Mas, não sei se você lembra que mesmo de olhos vendados, se você perder 3 entradas seguidas, a chance de stop loss é de 12,5%. Exato? Você tem apenas 12% de chances de perder 3 entradas seguidas. Beleza, pessoal? 12% de chance de perder 3 entradas seguidas. E o único jeito de você ser estopado é justamente você tomando 3 loss seguidos. Enfim, estamos bem positivos em relação à corretora. Pronto. Agora que já temos a parte da recuperação, vamos para a parte do lucro. Ah, Geniel, como eu ganho dinheiro? Como eu bato a minha meta? Perfeito. Agora nós vamos entrar nesse assunto. Agora. Vamos supor que você esteja na primeira entrada de R$8. Não importa se você já teve que usar algum martingale e está no 0 a 0. Ou se está começando a sessão agora, beleza? Se você der a entrada de R$8 e ganhar, você teve um lucro de 87%, que dá exatamente 6,96. Sua próxima entrada, caso ganhou a primeira, claro, o valor da primeira entrada vezes 1, o valor do payout, que no caso 8 vezes 1,87. Então, a sua segunda entrada será de 14,96. E se você ganhar a segunda entrada, você ganhou R$13. Então, 6,96 de lucro na primeira entrada e R$13 de lucro na segunda entrada. Você lucrou nas duas entradas 19,96, que dá exatamente os R$20 da primeira meta. Beleza, pessoal? Fechou? Caso você perca a entrada de 14,96, na verdade você perdeu o capital inicial de apenas R$8. Sendo assim, você faria uma entrada de 9,2, como manda o esqueleto do gerenciamento Square, esse lindão aí que faz a gente realmente ser superior à corretora. Então, pessoal, se você sentir que o mercado está difícil naquele dia, você para por aqui. Sua meta de 2 para 1 batida, top. Agora, se você sentir que o mercado está normal, como a maioria das vezes está, você vai continuar com a segunda parte do gerenciamento Square. Mas essa eu não vou te passar agora, porque não vou encher sua cabeça de informações. Eu acredito que já foi bastante informação aqui. Vai continuar para a próxima oportunidade, onde eu vou estar passando o restante do gerenciamento Square. Esse gerenciamento fantástico aí, que eu tenho certeza que só com esse fundamento aqui que eu passei para vocês, como já foi dito, caro coroa, você pode ter resultado. Imagine com uma super estratégia e nossas super análises que temos, beleza? Então é só realmente correr pro abraço.